Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual a informação diária na SPT e também no Facebook. A administração Biden quer administrar doses de reforço da vacina contra a Covid-19 já em meados ou no final de setembro. Os primeiros reforços devem estar destinados a residentes de lares e profissionais de saúde, seguindo-se outras pessoas mais velhas. A administração Biden planeia começar a administrar doses de reforço da vacina contra a Covid-19 já em meados ou finais de setembro, enquanto se aguarda a autorização da reguladora norte-americana FDA. As autoridades de saúde concordaram que a maioria das pessoas deveria receber uma dose de reforço 8 meses após terem completado a vacinação original. Os responsáveis planeiam anunciar a decisão do governo esta semana. Os primeiros reforços devem, provavelmente, estar destinados a residentes de lares e profissionais de saúde, seguindo-se outras pessoas mais idosas. Na semana passada, os reguladores norte-americanos autorizaram uma terceira dose das vacinas da Pfizer e Moderna para pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, que estão mais sujeitas a terem uma proteção mais fraca no regime de 2 doses. O objetivo da administração é permitir que aqueles que receberam as vacinas Pfizer ou Moderna saibam que vão precisar de proteção adicional contra a variante Delta do coronavírus. Aqueles que receberam a vacina da Johnson & Johnson devem ser os seguintes para uma possível segunda dose. O Mayor Bill de Blasio assinou a ordem executiva que obriga clientes de restaurantes, ginásios, teatros e outros espaços públicos a apresentarem um certificado de vacinação para que os mesmos possam frequentar os mesmos no seu interior. A partir de 13 de setembro serão introduzidas as coimas. O Mayor Bill de Blasio oficializou ontem a ordem executiva que entrou hoje em vigor e que exige que restaurantes, ginásios, teatros e outros espaços públicos passem a exigir a apresentação de certificado de vacinação para que os clientes possam frequentar os mesmos no seu interior. A regra entrou hoje em vigor, mas somente a 13 de setembro serão introduzidas as coimas. As empresas serão obrigadas a manter visíveis todas as informações do mandato e aqueles que não cumprirem estarão sujeitos ao pagamento de multas. Podem ser feitas exceções para permitir que os clientes usem a casa de banho ou entrem nas instalações por alguns minutos para fazerem um pedido ou um pagamento. De acordo com o despacho, qualquer pessoa ou empresa que não fizer cumprir a ordem executiva poderá receber multas até $1.000 na primeira ofensa, ou de $2.000 ou $500.000 se voltarem a incorrer a infração. De Blasio referiu ainda que o escritório do xerife terá a responsabilidade de verificar a emissão de cartões de vacina falsos. As formas de comprovativo aceitáveis incluem um cartão de vacinação emitido pelo CDC, o New York State Excelsior Pass e o New York City COVID Safe App. Pessoas vacinadas nos Estados Unidos podem usar a aplicação da cidade ou o cartão de papel, bem como uma fotografia do cartão de vacinação do CDC. Os nova-iorquinos vacinados, fora do estado, podem obter um Excelsior Pass mediante a informação disponibilizada pelo médico. Para aqueles que foram vacinados fora do país, o documento comprovativo de uma das 8 vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde também é aceitável. De Blasio espera que a iniciativa Key to New York City motive os não vacinados a receber a vacina e ajude a conter a propagação da variante Delta do novo coronavírus. E esta é mesmo uma nova fase na grande cidade de Nova Iorque, onde a partir de hoje, quem quiser frequentar um restaurante no seu interior deverá ter que apresentar o cartão de vacinação. Para todos aqueles que visitam Nova Iorque, e são milhares de todo o mundo, terão que ter uma vacina, uma das 8 vacinas aprovadas a nível mundial. Portanto, isto é de veras importante. Os proprietários de restaurantes estão consciencializados, entendem a medida. Um dos pontos fundamentais era, por exemplo, quando um cliente pede uma comida para levar para fora, o chamado to go, não terá que apresentar esse cartão de vacinação,
o que vai simplificar um bocadinho o processo. Até ao final de setembro não haverá problema, porque as temperaturas de verão e do princípio de outono são ainda convidativas a jantar ou almoçar na esplanada. A partir de meados de outubro, então aí a história será ligeiramente diferente. Esta pandemia continua a marcar o ritmo do dia-a-dia e está previsto um aumento histórico nos chamados food stamps, os foods ou cupons de alimento que ajudam milhares de famílias nos Estados Unidos. Esses cupons oferecem uma tábua de salvação para milhões de americanos. Os benefícios dos food stamps vão aumentar 27% acima dos níveis pré-pandémicos, em média a partir de outubro, o maior aumento na história do programa, anunciou o governo Biden. O impulso que os defensores dizem que já deveria ter sido feito há muito tempo decorre de uma atualização do departamento que determina os valores dos benefícios do programa de assistência aos mais desfavorecidos. O plano estima o custo dos mantimentos necessários para fornecer uma dieta económica para uma família de 4 pessoas. Legisladores republicanos, no entanto, já questionam a revisão e o aumento do custo. A atualização vem como parte de uma revisão do Congresso, então liderado por republicanos, que pediu que fosse reavaliado o plano até ao ano fiscal de 2022 e a cada 5 anos, a partir de então. Foi ajustado pela última vez em 2006. Com a revisão, que é permanente, os beneficiários verão um aumento de $36 na média dos benefícios mensais. O valor dos food stamps, antes da pandemia, era de $121 por pessoa, passando a partir de outubro para os $169. Além das famílias com crianças, muitos beneficiários das senhas de alimentação são americanos com deficiência ou idosos com rendimento fixo. O novo plano de alimentos adicionará cerca de 20 bilhões ao custo do programa. Os benefícios dos food stamp custaram 60,4 bilhões no ano fiscal de 2019, antes que a pandemia aumentasse o número de pedidos e levasse os legisladores a aumentar a assistência. Os defensores do consumidor argumentam que os fundos acabam antes do fim do mês, mas especialistas conservadores apontam que o programa é projetado para complementar o orçamento alimentar de uma família. A pandemia provocou um salto na participação do programa alimentar para os mais necessitados, à medida que a fome crescia em todo o mundo. Mais de 42 milhões de pessoas foram inscritas no programa em maio, contra quase 37 milhões em fevereiro de 2020. O presidente também pediu que a agência analisasse a revisão do seu plano de alimentação económica para refletir melhor o custo anual de uma alimentação básica saudável. E esta é uma medida que vem mesmo em seguimento ao anunciado a anunciada restrição de ajudas estatais. Eu lembro que neste momento em New Jersey, por exemplo, as pessoas que estão no fundo de desemprego ainda estão a receber $300 adicionais que deverão acabar no próximo mês de setembro, numa altura em que o mercado de trabalho é convidativo, mas muitas pessoas preferem ou não têm as condições de saúde para voltar ao mercado. Estes cupons de alimentos são mesmo uma tábua de salvação. Outra notícia de última hora aqui nos Estados Unidos é o facto de a administração Biden planear estender os requisitos para que os viajantes usem máscaras em aviões, comboios, autocarros e também em aeroportos e estações de caminho de ferro até 18 de janeiro para lidar com os riscos contínuos da Covid-19. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos foram informadas através da TSA, o Departamento de Administração de Segurança e Transporte, e pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC, hoje, terça-feira. A medida atual, que exigia o uso de máscara em áreas de transporte, deveria e deve expirar em 13 de setembro, mas já se sabe que vai ser estendida. Quase 5.600 alunos estão em quarentena ou isolamento no estado da Flórida. No regresso às aulas atribulado, que surge numa altura em que o governador Ron DeSantis continua a sua campanha para evitar a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas.
Quase 5.600 alunos e alguns professores estão em quarentena ou isolamento devido ao Covid-19 no condado de Hillsborough, na Flórida. A informação foi avançada pelas autoridades do condado na segunda-feira. O Hillsborough County School Board tem à sua responsabilidade mais de 230 mil alunos no centro-oeste da Flórida e inclui também alunos na cidade de Tampa. O isolamento refere-se a indivíduos que tiveram resultado positivo para a Covid-19, enquanto a quarentena se refere àqueles que tiveram contacto próximo com um caso positivo, lê-se no comunicado. O Conselho Escolar vai realizar uma reunião de emergência hoje para discutir o surto e maneiras de mitigar a disseminação do coronavírus, até e incluindo coberturas faciais obrigatórias para todos os alunos e funcionários. A declaração foi feita dias depois que o Sindicato Local de Professores do Condado de Broward ter adiantado, na sexta-feira, que 2 professores e um assistente, todos não vacinados, morreram 36 horas após contraírem o vírus. Esta nova vaga, junto à população estudantil, surge numa altura em que o governador Ron DeSantis continua a sua campanha para evitar a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas, tendo mesmo ameaçado os diretores escolares que sigam essa norma com cortes salariais e em vésperas que outro distrito escolar, ainda mais populoso, o de Miami, dá início ao seu ano letivo, o que vai acontecer na próxima segunda-feira. O governo de Joe Biden já pediu à Flórida e também ao Texas para reverem essas ordens executivas. A Flórida é o terceiro estado mais infectado do país, com novos casos de Covid-19, e estabeleceu mesmo um recorde de quase 26 mil novas infecções na sexta-feira, de acordo com o portal worldometers.info. E a variante Delta é mesmo a principal causa da situação que se vive aqui nos Estados Unidos. Estados como a Flórida e o Texas são neste momento estados com elevada concentração de novos casos. Eu vou pedir à nossa produção para que nos mostre o quadro da situação em todo o país em relação, portanto, aos chamados hotspots. Como podemos ver, portanto, na parte sul da costa leste, temos a maior concentração, esse vermelho muito mais carregado, e depois quando passamos ao número de hospitalizações, portanto o quadro seguinte, poderemos ver que a maior concentração de casos mostra exatamente a maior concentração de hospitalizações. Eu pedia, portanto, o segundo quadro para que possamos ver exatamente essa situação, como estava a referir, no sul, portanto, do país, nomeadamente na Flórida e também na área do Texas. E depois gostaria de pedir o último quadro, já imediatamente de seguida, que é a situação ou as áreas do país com mais elevado risco devido a esta variante Delta. É o terceiro quadro, portanto, onde poderemos ver que esses estados estão mesmo como topo de prioridade, e este regresso às aulas faz com que o governo Biden esteja a procurar aumentar o número de vacinados entre os mais jovens. No momento em que estávamos a passar a última peça, eu tive a oportunidade de ler um dos comentários nas redes sociais em que uma das nossas telespectadoras pergunta: então, se um pai for a Nova Iorque, uma família com 2 filhos pequenos e não estão vacinados, pode entrar ou não? Se têm menos de 12 anos não precisam, porque não há vacinas para essa idade. Agora, com mais de 12 anos têm que estar vacinados. São o preço que todas as famílias também têm que pagar nesta luta contínua, diária, contra a variante Delta e a disseminação da Covid-19. No Canadá, tal como na cidade de Nova Iorque, na província do Quebec, a partir de 1 de setembro será exigido um certificado de vacinação para acesso a espaços comerciais. Falámos com Conceição Ferreira, que nos dá todos os pormenores. A partir de 1 de setembro, é necessário ter um documento comprovativo onde consta esse documento que será o passaporte para viajar, para ir a um restaurante, para ir também a bares, para ir a um ginásio, para ir a festivais ou grandes eventos.
e ainda também para ir a espetáculos ou estádios de desporto. Por isso, é importante ter 2 vacinas, não é? Porque automaticamente uma pessoa que tem 2 vacinas tem direito a esse documento. E não há pessoas com ideia contrária a essa vacina, a esse documento? Sim, temos pessoas que não estão de acordo. Só esperemos é que não haja aqui alguma manifestação. Estas medidas têm a ver para a província do Quebec. As outras províncias ainda não estamos, de facto, a ter o feedback, mas o Quebec terá essas medidas e será para os maiores de 12 anos. E poderemos dizer que a plataforma é já geral, temos o certificado de vacinação que é necessário nos Estados Unidos, em algumas cidades como Nova Iorque, também em províncias no Canadá como o Quebec e em Portugal, onde já é, portanto, uma prática corrente. Portugal, que somou nas últimas 24 horas mais 2.118 novos casos de Covid-19 e registrou 11 mortes relacionadas com esta pandemia. O número de internados desceu, tanto em enfermaria como nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 11 mortes e 2.118 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 744 doentes, menos 24 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 144 doentes, menos 10 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo soma 727 novos casos e 4 mortos. O Norte reportou 775 infecções e 2 óbitos. O Centro registra mais 265 casos e 2 mortes. O Alentejo soma 131 contágios e 2 vítimas mortais. O Algarve conta com 174 novos casos e 1 morto. Nos arquipélagos, os Açores registraram apenas 3 novos casos e a Madeira soma 43 infecções. Desde o início da pandemia, Portugal já registrou mais de 17.500 mortos e mais de 1 milhão de casos de infecção. Até o momento, cerca de 44 mil pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. Um estudo divulgado esta terça-feira em Portugal revela que 63% dos idosos com mais de 70 anos têm anticorpos contra o coronavírus que causa a Covid-19 6 meses após a vacinação. Estudos adicionais vão ser realizados para determinar a possibilidade de administrar uma terceira dose de vacina. O estudo serológico para conhecer o nível de imunidade à Covid-19 nos lares de idosos arranca esta terça-feira na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, em Sagres. O estudo serológico vai decorrer ao longo do mês em lares do Alentejo e do Algarve, com o objetivo de conhecer a duração da imunidade produzida pela vacina entre idosos e funcionários de lares. O estudo será conduzido pela Fundação Champalimau e pelo Algarve Biomedical Center, que vai contactar todas as instituições destas regiões, solicitando a participação dos utentes e dos profissionais, até se atingir a meta de 5.000 participantes. Segundo a tutela, os testes não terão quaisquer custos para as instituições que participarem no estudo, cujos resultados serão apresentados publicamente em setembro. Um estudo divulgado esta terça-feira revela que 63% dos idosos com mais de 70 anos têm anticorpos contra o novo coronavírus que causa a Covid-19 6 meses após a vacinação. Entretanto, um estudo conduzido pelo Instituto Gulbenkian da Ciência envolveu 260 idosos de 5 lares, além de 160 funcionários, em que a quase totalidade, ou seja, 98,1%, continuava ao fim do mesmo tempo com anticorpos contra o SARS-CoV-2. Em comunicado, o Instituto refere que os dados confirmam que, à semelhança do que acontece com outras vacinas, a diminuição dos anticorpos gerados pela vacinação contra a Covid-19 é mais rápida na população mais idosa. E eu gostaria agora de voltar a referir a notícia de abertura deste telejornal, que disse que a administração Biden aqui nos Estados Unidos prevê começar a administrar uma terceira dose para pessoas mais idosas em lares a partir de setembro. Porquê? Porque, portanto, houve já uma primeira medida direcionada àquelas pessoas que sofreram transplantes ou que são imunocomprometidas
e agora, portanto, é esta fase para serem as pessoas que necessitam. Há alguma confusão, eu vejo que as pessoas estão ligeiramente confundidas, porque temos notícias que vêm de Portugal, onde estudos realizados visam chegar a esse ponto. Aqui nos Estados Unidos já estamos lá, portanto é bom que entendamos que são dois mundos diferentes, como dizem os americanos, dois paces diferentes, ou seja, a rapidez com que as coisas acontecem. Vamos continuar em Portugal e em Ponta Barca. O Presidente da Câmara, Augusto Marinho, falou com a nossa equipa de reportagem e contou-nos como os imigrantes vivem este verão com as restrições causadas pela pandemia. Olha, em primeiro lugar, deixar uma palavra de boas-vindas a todos os nossos imigrantes, a nossa diáspora, que aproveita de uma forma muito grande o agosto para regressar à terra, visitar a sua família, os seus amigos. É sempre um ambiente muito festivo. Temos cá muitos imigrantes, temos cá um crescimento do número de imigrantes que vieram este verão, e a nossa mensagem é muito clara. Primeiro, dar-lhes as boas-vindas e, em segundo lugar, recomendar não só quem regressa, por os nossos imigrantes, os turistas, que têm também uma afluência muito grande a este território, mas também à população em geral, para o cumprimento das regras de segurança. É natural que esta pandemia venha criar restrições. Esta afluência grande dos nossos imigrantes, que os nossos imigrantes e turistas também fazem aqui em Ponta Barca e, de uma forma geral, no Alto Minho, é caracterizado pelos afetos. É o matar a saudade, muitas vezes de um ano fora, a trabalhar, sempre com a expectativa de regressar a casa. Esta é a casa dos barquenses, quer eles estejam cá um dia, quer eles estejam cá os 365 dias, esta é a casa de todos. E, portanto, todos sentem muito a sua terra. E quando chegam, é muito natural que queiram visitar os amigos, é muito natural que haja contactos com as famílias, alguns almoços, alguns jantares, e é aqui que é importante ter cuidado. Esta situação de pandemia veio criar aqui restrições muito fortes a este convívio, a este lado afetivo. Somos muito dos abraços, dos beijos, e claro que a situação da pandemia veio restringir este contacto e, portanto, importa manter este registro de cumprimento das normas de segurança para que, em conjunto, possamos vencer esta batalha, esta guerra, e desta forma retomar a nossa vivência enquanto comunidade. Augusto Marinho, numa excelente reportagem conduzida pela nossa colega Ana Ferreira, e onde contámos com o precioso apoio de Jaque Barreira, que se encontra agora em Ponte Barca neste momento, ao qual desejo desde já uma ótima estadia e muito obrigado pela colaboração. E de Ponta Barca vamos até Castro Marim. As equipas que combatem o incêndio iniciado nessa autarquia vão passar agora à consolidação da extinção e posteriormente ao rescaldo, depois do incêndio ter sido dominado e ter consumido cerca de 6.700 hectares. Disse esta terça-feira o comandante das operações de socorro numa conferência de imprensa para fazer um ponto da situação do dispositivo de combate ao fogo, que além dos bombeiros de Castro Marim, também afetou outros concelhos e envolveu outros bombeiros, como os concelhos de Vila Real de Santo António e Tavira. Richard Marques, o homem que liderou essa conferência de imprensa, manifestou satisfeito por o trabalho realizado durante o dia ter permitido garantir que não havia reativações como o que tinha acontecido na passada segunda-feira, após o incêndio rural ter sido dado como dominado às 10h20 da noite de hoje em Portugal. E vamos agora falar sobre um assunto que domina a atualidade internacional, a situação no Afeganistão. O presidente norte-americano quebrou o silêncio e defendeu a decisão de retirar as forças norte-americanas do Afeganistão. Para Joe Biden, os líderes políticos fugiram do país. As forças militares afegãs desistiram de combater. Assim, sublinhou, as tropas americanas não podem nem devem combater e morrer numa guerra que as próprias forças afegãs não querem combater.
O presidente norte-americano Joe Biden quebrou o silêncio e defendeu a retirada das forças militares norte-americanas do Afeganistão. As cenas de caos e desespero ocorridas no aeroporto de Cabul na segunda-feira levaram a críticas, tanto a nível interno como internacional. Num discurso à nação, Joe Biden defendeu a decisão de sair do país. Defendo totalmente a minha decisão. Após 20 anos, aprendi que nunca seria uma boa altura para retirar as forças norte-americanas. É por isso que ainda lá estamos. A verdade é que isto desenrolou-se mais rapidamente do que pensávamos. O que aconteceu? Os líderes políticos do Afeganistão desistiram e abandonaram o país. Os militares afegãos baixaram as armas, em alguns casos mesmo sem lutar. As forças norte-americanas não podem e não devem envolver-se e morrer numa guerra na qual as próprias forças afegãs não estão dispostas a lutar. Mas para os afegãos residentes nos Estados Unidos, a atribuição de responsabilidades não é clara. Para esta autarca, trata-se de uma desilusão. A população afegã na diáspora disse aos líderes mundiais que este desfecho era inevitável. Esta outra afegã afirma que está preocupada com a sua família. Outros dizem que apenas lhes resta rezarem pela segurança das suas famílias. Há momento, o Departamento de Estado norte-americano anunciou que os Estados Unidos estão prontos para manter a presença diplomática em Cabul, frisando esperar que os talibãs cumpram a sua promessa relativamente aos direitos humanos no Afeganistão. Caso haja condições, os Estados Unidos estão prontos para manter essa presença diplomática no aeroporto de Cabul depois de 31 de agosto, para quando está prevista a saída do país dos últimos militares norte-americanos. O medo e a incerteza continuam a reinar nas ruas de Cabul, patrulhadas pelos talibãs. Uma jovem jornalista na capital afegã referiu ainda que o sentimento é que o governo afegão e os Estados Unidos traíram o povo. O medo e a incerteza reinam nas ruas de Cabul, patrulhadas pelos talibãs. A Euronews recolheu o testemunho de uma jovem jornalista da capital afegã. A voz foi modificada para proteger a sua identidade. Quando voltei do escritório ontem, fui ao mercado para comprar algumas coisas de que precisava. O vendedor disse-me que eu devia ir para casa porque não estava acompanhada por um homem e os talibã andavam por ali. Disse-me que eu não estava a usar um hijab ou uma burca e que por isso os talibã podiam fazer-me mal. Achei que era melhor apressar o passo e voltei para casa imediatamente. Nunca imaginei que Cabul entraria em colapso de forma tão rápida e sem qualquer resistência. Os americanos estimavam que Cabul poderia entrar em colapso em 7 dias. Neste momento não há lugares seguros em Cabul. Estamos fechados em casa, não podemos correr o risco de sair de casa. A maioria da população de Cabul não gosta dos talibã e acha que os Estados Unidos e o governo afegão os traíram. De regresso ao poder, os talibãs estão apostados em mostrar ao mundo que este novo regime vai ser menos severo do que o que vigorou até 2001. O representante dos talibãs garantiu hoje a uma jornalista que os opositores serão amnistiados e os direitos das mulheres serão respeitados. Acredita quem quiser. De regresso ao poder, no Afeganistão, os talibãs estão apostados em mostrar ao mundo que este novo regime vai ser menos severo que o que vigorou até 2001. Prometem que os opositores, incluindo os que trabalhavam com as tropas estrangeiras, vão ser amnistiados e que os direitos das mulheres vão ser respeitados. As promessas foram deixadas por um membro da Comissão Cultural dos Talibãs na TV afegã. Há convergência para uma amnistia geral no Afeganistão, para todos, incluindo os opositores que, sobretudo nos últimos tempos, estiveram nas fileiras dos ocupantes.
Todos podem beneficiar desta amnistia a partir do momento em que aceitem o regime islâmico como um ideal e se submetam ao regime islâmico. A questão das mulheres que no anterior regime talibã estavam impedidas de estudar e trabalhar é uma das que mais têm preocupado a comunidade internacional. O Emirado Islâmico do Afeganistão não quer que as mulheres continuem a ser vítimas. No quadro da lei islâmica e no respeito pelos valores nacionais e afegãos, estamos dispostos a preparar as condições para o regresso das mulheres aos estudos, ao trabalho e a todas as atividades humanas. Apesar desta aparente operação de charme, a comunidade internacional teme pela sorte do povo afegão, agora que os radicais voltaram ao poder. No regime que vigorou antes da invasão americana, os talibãs cometeram todo o tipo de atrocidades e atentados contra a cultura e os direitos fundamentais. Afeganistão a ferro e fogo. Outro polo de preocupação em todo o mundo é o Haiti, onde a tempestade tropical Grace ameaça os esforços de resgate nesse país, onde o número de mortes do terremoto já ultrapassa os 1.900. Na peça que vamos ver fala-se em 1.400. A última atualização contabiliza mais 500 mortes. Desgraça após desgraça, a triste realidade dos haitianos que não esquecem e guardam na memória ainda o sismo de 2010, onde perderam a vida mais de 220 mil pessoas. No Haiti, o número de mortos resultantes do terremoto de sábado passado continua a aumentar. Pelo menos 1.400 pessoas perderam a vida. Os hospitais não têm mãos a medir. Para além de milhares de feridos, muitos mais perderam igualmente as casas e procuram agora formas de construírem abrigos. Alguns pacientes foram igualmente evacuados pela Guarda Costeira norte-americana. O terremoto de magnitude 7.2 ocorreu numa altura em que o país enfrentava a pandemia, níveis de violência criminosa crescente, assim como a incerteza política, após o assassinato do presidente no mês passado. O México foi um dos países que respondeu aos pedidos de auxílio. 2 aparelhos militares com 15 toneladas de alimentos e medicamentos já foram enviados. A situação, contudo, não dá mostras de melhorar. A tempestade tropical Grace, que já provocou cheias e deslizes de terras na República Dominicana, dirige-se agora para o Haiti. Preocupante a situação no Haiti, onde toda a ajuda é pouca para mitigar a triste realidade destes nossos irmãos que vivem, uma vez mais, as vicissitudes de um desastre de uma magnitude enorme. Voltamos agora aos Estados Unidos para falarmos de uma notícia de última hora. O Departamento de Imigração ampliou a validade dos exames médicos para os imigrantes de 2 para 4 anos. O Departamento de Estado quer reduzir até outubro para 4 semanas os atrasos de renovações originadas pela pandemia. O US Citizens and Immigration Services ampliou a validade dos exames médicos obrigatórios em processos de imigração de 2 para 4 anos. A medida foi anunciada esta segunda-feira e é temporária. A mudança temporária deve-se à pandemia, que causou um grande atraso no processamento dos pedidos dos novos imigrantes, e a validade de 2 anos no exame médico dificultava a vida dos candidatos, segundo o Departamento de Imigração. Os solicitantes de Green Card devem preencher os formulários I-693 para os exames médicos e o I-485, que é o formulário de ajuste de status, que devem ser enviados juntos para evitar que seja emitido um pedido de evidências. A agência migratória anunciou 2 importantes medidas esta semana com o intuito de agilizar o processamento de pedidos e facilitar a vida dos imigrantes. A primeira foi a emissão do cartão do Social Security, juntamente com o Green Card. Também o Departamento de Estado está a agilizar o processamento das renovações de passaportes, cujo atraso chega às 18 semanas. Contudo, o objetivo, segundo as autoridades,
é reduzir até outubro as renovações até às 4 semanas. Vamos agora ao desporto e começamos com a notícia sobre Luís Maximiano, que é oficialmente jogador do Granada, depois de o clube espanhol e o Sporting terem acordado a transferência por 4,5 milhões de euros, mais 500 mil euros se o clube garantir a permanência na La Liga. O guarda-redes poderá assim render até 5 milhões de euros aos Leões e assinou um contrato até 2025. A volta a Portugal em bicicleta terminou há um par de dias. Lamentavelmente ontem não nos foi possível dar a informação devido ao horário ao fecho da última etapa, mas o português Amaro Antunes, da W52 Futebol Clube do Porto, que venceu em 2020, conquistou a 82ª edição da Volta a Portugal em bicicleta após a 10ª e última etapa, um contrarrelógio de 20 km em Viseu, ganho pelo português Rafael Reis, da FAPEL. Antunes termina a volta com 10 segundos de avanço sobre Maurício Moreira e 1 minuto e 20 segundos sobre o espanhol Alejandro Marque, da equipa Atum General Tavira Maria Nova Hotel. E amanhã é jogo grande, é dia de Liga dos Campeões ou de pré-qualificação, digamos, para a Liga dos Campeões. O Benfica vai receber o PSV Eindhoven amanhã e depois visita Eindhoven 6 dias depois, a 24 de agosto. Em jogo estará um lugar na fase de grupo da Liga de Campeões. Para chegarem a este play-off, o Benfica eliminou o Spartak Moscovo com um score de 4-0 no conjunto das duas mãos, enquanto o PSV Eindhoven afastou o Midtjylland da Dinamarca pelo mesmo total de 4 golos sem resposta nas duas mãos. E esta é a atualidade desportiva. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8519, 1,1737 para o euro, já o real 5,2659, 0,1898. O calor e a umidade continuam a marcar o nosso dia-a-dia, se bem que com céu bastante nublado e períodos até de alguns aguaceiros. Mas para sabermos exatamente aquilo que nos espera nos próximos dias, fique com o tempo, as previsões do tempo e a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está prevista trovoada para Newark com 83 graus, Filadélfia com trovoada com 85 graus, Nova Iorque com trovoada com 80 graus, Boston com céu nublado com 86 graus, Hartford com trovoada com 82 graus, Danbury com trovoada com 81 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 89 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 90 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 79 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltamos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português, só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. A Mass Mutual, New Jersey NYC, descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Processos de disability. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey, a Sky Realty,
oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Bem-vindos à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça que deve baixar o som do seu telefone para que a comunicação possa ser o mais efetivo possível. E temos várias notícias, acredito que estamos à espera da primeira chamada. Temos a situação no Brasil, onde foram registados hoje mais 38 mil novos contágios. Pereceram às mãos desta pandemia 1.106 pessoas, isto nas últimas 24 horas. Temos sido também, foi-nos pedido que possamos dar algumas notícias sobre os antigos PALOP. Temos informação de Cabo Verde, onde foram contabilizados 38 novos contágios nas últimas 24 horas. O total de casos é agora de 34.445, segundo informações do Ministério da Saúde desse país. Em Angola, a situação é um bocadinho mais alarmante, 233 novos casos, 15 mortes contabilizadas nas 24 últimas horas. Como é que referir que, devido às dinâmicas do seu território, eu continuo a questionar se estes números são realmente reais, como se espera que sejam, porque num território como Angola, 233 casos, por exemplo, comparando com Portugal, é um número reduzido. Agora vamos ter a certeza que são esses os números corretos. Mas vamos à primeira chamada que temos em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Sim, boa noite. Sim, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Está a falar com a senhora Cláudia Pinheiro, de Canérica. Ok, muito boa noite para Canérica. Tem quem é que boa possa noite. ajudá-la? Os meus parabéns pelo programa. Muito obrigada. Vejo todas as noites. Os meus parabéns. Ok, meu caro amigo, queria só fazer uma pergunta. Eu vou para Portugal desta sexta a uma semana. É obrigatório a vacina?
Não há nenhuma obrigatoriedade de vacinas. Há sim uma obrigatoriedade de fazer um teste PCR 72 horas antes, ou então um teste de antigénios 48 horas antes da partida. Se viaja numa sexta, terá que fazer o PCR numa quarta ou o de antigénios na quinta. Correto. Dia 27. Portanto, não sou obrigada a ter a vacina, não é? Não há obrigatoriedade para viagem de vacinas. Agora terá, por exemplo, em Portugal, durante o final de semana, terá que ter ou o cartão de vacinação para ir a um restaurante no interior, ou então tem que ter testes rápidos e fazer um teste imediatamente antes de entrar. É que eu falei com a minha médica de família ontem e ela disse-me que eu podia fazer ontem ou hoje uma vacina e depois dar a segunda quando voltasse para trás. Depende, pode fazê-lo, portanto, quanto tempo é que vai estar, e se a médica lhe disse isso, é claro que tem toda a certeza, quem somos nós para discutir, portanto, uma informação médica. Mas ela, desculpe interrompê-lo, mas ela não sabia, porque não é portuguesa, claro, ela não sabia se de facto eu podia entrar no nosso território sem ser vacinada. Pode sim, foi senhora. A minha pergunta. Pode sim, senhora. Senhor Riquinho, obrigadíssima. Foi um prazer enorme falar consigo. Muito obrigada. Uma boa noite. Parabéns uma vez mais. Obrigado parabéns. E muito boa noite para Canérica. E boa viagem para si. Um grande abraço. Igualmente. Obrigadinha. E esta é uma das questões que, quer queiramos, quer não, continuam pendentes. Porquê? Porque neste momento essa é a realidade. Agora, dependendo da evolução da situação, nós acreditamos que nada vai ser alterado no prazo de uma semana, mas temos que seguir as notícias e nada melhor do que nos acompanhar aqui também de segunda a sexta-feira, quer através dos canais de televisão a nível nacional ou então nas páginas sociais do Facebook. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Não estou, penso que temos uma má conexão. Vamos continuar com algumas notícias. Hoje, o antigo Presidente do Estado, temos já outra chamada, então vamos lá para podermos atender mais pessoas também. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Rique. Como está? Tudo bem? Eu estou ótimo. E a senhora, como é que está? Também. Olha, eu não estou muito bem porque não fui de férias. Acontece que os senhores aí dizem que é 6 semanas para tirar o passaporte. Eu levei quase 5 meses e só agora na semana passada é que recebi o meu passaporte. Está a falar de que passaporte? O americano ou o português? O americano. Acontece que tinha as minhas viagens marcadas para Portugal para ir no dia 1 de agosto. E não pude ir porque não tinha o passaporte. Foi o meu marido sozinho, então eu fiquei em casa. Pois, isso, neste momento, o prazo, a informação do Departamento de Estado é 18 semanas. O que, se nós contabilizarmos, poderá ser 3 meses, 4 meses, sensivelmente. Agora, faz 5 meses. Faz 5 meses agora no dia 22 de... Pois, é sempre uma situação difícil, mas isso depende, portanto, do número. Nós simplesmente nos cingimos à informação que está disponível também no site do Departamento de Estado. Mas vá agora, pode ir agora, não é? Não, agora já não vou em outubro. Queria fazer outra pergunta ao Sr. Rico, desculpe eu incomodá-lo. Acontece que o meu marido foi, mas regressa a uma terça-feira. Okay. Ele está em Nova Oeiras, ou Oeiras, lá perto de Lisboa. Acontece que ele já andou-se lá a informar, a ver onde é que podia fazer o teste. E está tudo fechado. Os senhores não têm um conhecimento onde ele pode fazer Sim, nós temos uma lista de farmácias e clínicas onde pode fazer o teste. Mas ao domingo está tudo fechado. Não, nós temos a informação de vários sítios, ou pode também no domingo fazer no aeroporto da Portela, portanto... Não, tem que ser em Lisboa. É em Lisboa, pode fazer aí também. O que no dia do voo, pode fazer esse teste rápido lá. Sim, mas tem que ir para lá muito cedo, não tem? Depende, portanto, o que eu recomendo à senhora é para fazer o seguinte, mas se está em Oeiras, não está muito longe, não é? Pois não é. O que eu recomendo, dê-nos uma chamada amanhã, por volta das 9h30 da manhã, que nós temos aqui alguém que possa dar-lhe... Mas não é este número de telefone, é outro, não é? É o número de telefone, eu já posso pedir à produção que me dê o número de telefone, que tem que ligar. Bem, agradecia. Qual é o número de telefone, portanto, que temos que ligar? Nós temos o seu número de telefone, vamos fazer isto, é melhor. Temos o seu número de telefone e amanhã de manhã iremos contactá-la para lhe dar as diferentes opções onde pode fazer esse teste. Agradeço imenso, Sr. Rique. Está bom? Obrigadíssimo. Olha, já agora, de onde é que nos está a chamar? Eu estou a chamar aqui de Newark.
Newark, muito bem, Newark ainda não chove, está tudo bem. Uma boa noite para si, está bem? Igualmente para o senhor, boa noite. Muito boa noite. E assim, portanto, por vezes há a dificuldade em que a informação vá ao encontro das expectativas de cada pessoa. Esta telespectadora fez um passaporte americano com 5 meses de diferença. Lamentavelmente teve que adiar a sua viagem devido ao facto de não receber o passaporte em tempo. Temos outra chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Rick. Isto, portanto, é só... Rick? Olá, muito boa noite. Como é que está? Eu estou bem. Olha uma coisa, eu é só para denunciar um caso que se passou na quarta-feira, que é daquele género de bradar aos céus, compreende? De bradar aos céus. Eu vou explicar o porquê. Um amigo meu foi para Portugal na quarta-feira e, portanto, aqui alugou o carro daqui para apanhar em Portugal. Pagou aqui $700, portanto, numa agência respectiva, o que, segundo ele me disse, a empresa que representa essa dita empresa americana é a falecida aqui Hertz. Ora, o que acontece é que o indivíduo, o moço vai para levantar o carro e uma funcionária da companhia tem o descaramento e a pouca vergonha de lhe pedir, senhor, para levantar o carro tem que pagar 3 mil euros. Quer dizer, depois o moço caiu das nuvens, como é óbvio. Se ele aqui paga $700, ficou tudo tratado, seguro, tudo, ele tem que pagar um seguro também, não sei o quê, e tem que pagar $3 mil. O quê? $3 mil? Por favor, quer dizer que isto é um absurdo, é simplesmente, nós não somos uns incautos, somos apenas pessoas de boa fé. Pois, e eu registro, acima de tudo, o seu desabafo, porque é lamentável que isso continue a acontecer. Quando nós fazemos um contrato, quando pagamos por um serviço, devemos receber esse serviço sem qualquer tipo de surpresas. Há duas coisas que eu considero fundamentais o senhor fazer aqui. Eu não sei qual foi o final dessa situação. O final, desculpe, eu vou explicar. O moço prescindiu do carro, não quer o carro nenhum e chegou à terra dele, foi uma companhia onde conseguiu, por mesmo tempo, um carro muito melhor por menos $70, 70 euros. Correto. Eu vou dar dois conselhos muito diretos. Portanto, primeiro de tudo, nós temos companhias e empresas que trabalhamos aqui, por exemplo, há duas empresas que fazem, ou pelo menos uma empresa que publicita aqui na SPT, e eu aluguei carro com eles e tive uma ótima experiência. Temos também companhias de renome, e eu falo de várias companhias onde essa situação não se coloca. Mas mais importante é ele falar com quem fez a reserva e denunciar esse caso. Fazer um e-mail, por exemplo, à Hertz, é a companhia que está envolvida. Porquê? Porque há direitos do consumidor que têm que ser salvaguardados e nunca um consumidor deve ser lesado por uma má prática de uma companhia. Claro que, portanto, ele pagou aqui na América os $700 a uma companhia que, por sua vez, creio que não tem representação em Portugal, então sim, em Portugal é representada pela Hertz. Seja representada por quem quer que seja. Ele pagou aqui, efetivamente. Pois, mas nós temos que ter a certeza, porque nunca podemos pagar gato por lebre. E eu não sei se é esse o caso, eu acredito que quando nós pagamos, e principalmente quando é alguma coisa que diz respeito às nossas férias, onde queremos estar bem, não estarmos preocupados, devemos ter a certeza que não há, conhecemos a empresa com quem estamos a negociar, para ter a certeza que situações como essas não conhecem. Mas eu estou interessado nesse aspecto e vamos ficar com o seu número de telefone, porque eu gostaria de ir um bocadinho mais a fundo, mas temos que fazer isso fora do ar, porque senão os outros telespectadores... Pois, portanto, repare, o moço só vem, portanto, no dia 24. Ele não está cá, isto passou-se, portanto, na quarta-feira, e o que acontece é que ele ficou extremamente chateado, portanto, vai exigir à companhia com quem fez o negócio aqui, que foi a companhia a Rentacar a dólar, correto, por sua vez,
lhe entregava o carro a Hertz em Lisboa. Quando a menina tem a distinta lata, tem 3.000 euros para pagar, para levantar o carro, e olha, até pode pagar em cash. Quer dizer, ela já estava a meter a mão no bolso do rapaz. Eu disse, não quero carro nenhum, só azar. Às vezes, sabe, o problema, Rico, é que as pessoas veem uma pessoa vestida com lã e julgam que elas são algumas ovelhas. O moço é doutor, é uma chatice, vai ser um pandemónio dos diabos. Pois, mas eu estou interessado nessa história, pelo menos que sirva de exemplo para outros portugueses não cometerem o mesmo erro. Nós vamos ficar com o seu número de telefone e eu entrarei em contato consigo, está bem? Ok, Rico. Olha, diga-me só de onde é que nos está a chamar. Estou a chamar de Brick. De Brick, New Jersey. Um forte abraço para todos os portugueses, e são alguns que eu conheço aí em Brick, está bem? Absolutamente. Não, isto é um desabafo, mas é um desabafo que pode ter muito interesse para a malta toda. Porque nós vamos lá, nós alugamos, nós trabalhamos, nós pagamos, mas não temos nenhum poço de petróleo aqui. É claro que sim. Muitíssimo obrigado pela sua chamada e estarei em contacto. Vamos agora a um pequeno espaço comercial. Ok, Rico. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Estamos de regresso. Vamos agora a um momento que é sempre especial aqui no Especial Informação, que é quando cantamos os parabéns. Eu não tenho muita boa voz para cantar, vou só dizer o nome das pessoas, porque se começa a cantar ainda ficamos sem luz. Vamos lá então. José Duarte, 90 anos de idade. Muitos parabéns, José, 90 anos. Que bonita idade, eu quero lá chegar também. E outra bonita idade, Jordan Beja, 3 aninhos de idade, sorriso maroto. Parabéns, Jordan. Bem, e agora vamos também a outro momento que todos nós gostamos, que é o momento em que fazemos o reforço de uma união de facto através de uma lembrança sobre o dia em que esse casamento aconteceu. Vamos então aos casamentos e hoje temos 2. A Isabel e o Mário da Ponte. 12 anos de matrimónio, um sorriso que diz tudo, 12 anos de diferença, mas a mesma cumplicidade. Muitos parabéns, Isabel e Mário da Ponte. E agora a Linda e o Carlos Raimundo. São 36 anos de matrimónio, é mesmo uma vida. Aí está, o mesmo sorriso, o mesmo olhar compenetrado, a mesma determinação em seguir em frente, porque em frente, meus amigos, é que é o caminho. Linda e Carlos Raimundo, muitos parabéns por mais um aniversário de matrimónio. E é sempre bom vermos estes momentos. Porquê? Porque no mundo em que se fala tanto em separações, em má vontade, ver que há cumplicidade, ver que há amor, é sempre muito importante. Vamos agora, porque é terça-feira, à primeira página do Luso-Americano, que estará nas bancas amanhã na sua edição de papel. Todos os funcionários da cidade de Newark têm de ser vacinados sob o risco de despedimento. A ordem entrou em efeito ontem. Centro de teste Covid do PISC, com média de meia centena de utentes por dia, na sua grande maioria portugueses. Cresceu a ler o Luso-Americano. Hoje, Brian Fonseca está na redação do maior diário de New Jersey. Orgulho luso-americano, é claro que sim. O empresário português na Flórida percorre a América de mota por uma grande causa. E depois também um projeto inovador de habitação no bairro Sul, com um cunho demarcadamente português. Temos também as notícias da atualidade em todos os estados e nós estamos, digamos que, presentes em todos os estados aqui nos Estados Unidos. Portanto, o Luso-Americano sempre a primeira opção
para estar completamente informado. Bem, e nós chegamos ao fim de mais um programa. Amanhã, já sabe, é quarta-feira, o Luís Pires estará aqui. Da minha parte, foi um prazer uma vez mais estar na vossa companhia. Muito obrigado por nos ter seguido, quer através dos canais de televisão a nível nacional, nas plataformas de televisão, quer através do Facebook, e se está em Portugal, ou se está aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer outro canto do mundo, porque temos pessoas que nos seguem em praticamente todos os hemisférios. Tenham uma ótima boa noite, seja feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.